Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Meu Pai amado, queridos irmãos de luz que nos guiam, inspiram e protegem, queridos amigos encarnados que neste momento estão conosco, fortalecendo essa egrégora de amor, paz, harmonia e estudo dos ensinamentos cristãos. Graças dou a todos vocês pela presença, incentivo, apoio e interesse. À espiritualidade, nós pedimos encarecidamente que possam fluidificar a água que deixamos previamente separadas, a fim de que ela possa transformar-se em um bálsamo para o nosso corpo, nosso perispírito e nossa alma, atuando em cada célula, cada átomo, cada chakra, a fim de que possamos ser cada vez mais e melhor ferramentas de Deus, a serviço do amor, da alegria, da bondade, da justiça e da caridade, que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a vir. O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que já preparei meu banquete, mandei matar meus bois e todos os animais que tinham engordado, tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo e outros para seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. E o rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: as festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram então para as ruas e convidaram todos que encontravam, bons e maus, e a sala do banquete de núpcias ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver o que estavam à mesa, e percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse a seus servidores: atem as mãos e os pés, e lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo ri desta parábola que lhe parece uma ingenuidade, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, trazem sem dúvida uma linguagem figurada, mas é preciso que elas não ultrapassem o limite do aceitável. O mesmo pode-se dizer das fábulas mais criativas quando não entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus criava suas fábulas com os fatos mais comuns do dia a dia.
e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. Quando aqueles que interpretam as fábulas de Jesus não levam em conta o aspecto espiritual, aí o seu significado não é compreendido. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus para que conhecessem as suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os hebreus e seguirem o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, os seus ensinamentos foram desprezados e muitos foram mesmo massacrados, assassinados, como os servidores do rei na parábola da festa de núpcias. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas absorvidas pelos problemas materiais e que não dão importância às coisas espirituais. Os judeus daquela época acreditavam que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra, mas, como sempre acontece, os homens usaram o ensinamento divino em interesse próprio, acreditando realmente que a sua nação deveria dominar as outras no plano material. Antes da vinda de Jesus, todos os povos, com exceção dos hebreus, eram idólatras, ou seja, adoravam ídolos de barro, estátuas, e eram também politeístas, pois acreditavam em vários deuses. Se alguns homens mais instruídos tinham uma ideia de um Deus único, essa ideia ficava para eles, pois em nenhuma parte ela era aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que escondiam seus conhecimentos sob um véu de mistério, inacessível à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus, e foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se espalhar pelo mundo inteiro, vencer o politeísmo e dar a Abraão, que foi o primeiro patriarca judeu, a divulgar a crença em um Deus único, vários seguidores pelo mundo afora. Os judeus, embora rejeitassem a idolatria, descuidaram-se do cumprimento das leis morais para se dedicarem ao culto dos rituais exteriores, que era uma prática bem mais fácil. O mal tinha chegado ao seu ponto mais alto. A nação estava dominada pelos romanos e desfigurada pelas facções políticas, dividida pelas várias seitas. A descrença havia penetrado até mesmo no Templo de Jerusalém, e foi nesse período que Jesus foi enviado para chamar a atenção do povo judeu quanto à observância da lei e abrir para eles os novos horizontes da vida futura. Os judeus foram os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal. E além de rejeitarem a palavra do Messias, ainda crucificaram ele. Foi assim que perderam o fruto que poderiam ter colhido por sua própria iniciativa. Entretanto, não é justo acusar todo o povo hebreu por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, com seu orgulho e fanatismo, e aos saduceus, com sua incredulidade. Juntos, esses dois segmentos arruinaram a nação. É a eles que Jesus comparou os convidados que se recusaram a comparecer à festa de núpcias. E depois Jesus acrescenta: o rei, vendo isso, mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele quis dizer desse modo que a palavra de Deus seria pregada a todos os outros povos, incluindo os pagãos, que não acreditavam em Deus, e os idólatras, que adoravam ídolos de barro. Se estes aceitassem a palavra, seriam admitidos na festa de núpcias, no lugar dos primeiros convidados. Porém, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão e nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei, levando em conta o seu aspecto espiritual. A lei está toda contida nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas dentre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus,
poucos são os que se interessam por ela e a colocam em prática, e por isso poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem aqui, ela é fantástica, né? E ela se resume toda nessa frase: muitos são chamados e poucos os escolhidos. E assim acontece conosco até hoje. Quantas vezes nós temos toda a oportunidade de entendimento, oportunidade de estudo, oportunidade de boas reflexões, mas a gente, consumido pelo mundo material, pelo fanatismo em relação às seduções que esse mundo materialista nos traz, a incredulidade, a nossa falta de força na fé e o próprio desânimo em querer evoluir, fazem com que a gente se afaste ou que continuemos estagnados em nosso processo evolutivo. A gente precisa querer, como é dito aqui. As oportunidades nos são dadas diariamente. Para isso, a gente precisa querer e precisa fazer por onde? Exercitando todo o conhecimento que nós temos, toda a vontade que nós temos, fazendo valer a caridade que nos foi ensinada e que é o nosso combustível para a nossa evolução. Sendo assim, a reflexão de hoje é que a gente não se perca como os fariseus, os saduceus e os povos antigos, os hebreus, que a gente não se perca com nosso orgulho e nosso fanatismo pelas coisas materiais. Lembrando que as coisas espirituais, elas são o nosso passaporte para a verdadeira felicidade. Tudo aqui é ilusão, tudo aqui é teste e provação. Nossa verdadeira felicidade está no mundo espiritual. E a gente só vai poder sentar nessa mesa, comer desse banquete e sorrir com alegria e satisfação se a gente fizer por onde o quanto antes. Então fiquemos com essa reflexão de hoje, pensando onde é que eu posso melhorar enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto espírita, enquanto irmão de todos os que habitam esse planeta. Como é que eu posso melhorar? Onde é que eu devo buscar conhecimento? Com quem que eu devo dividir o meu conhecimento? Então vão, meus irmãos, multipliquem esse amor de Deus que existe em vocês. Multipliquem em palavras doces, multipliquem em perdão, multipliquem em atitudes bonitas. É isso que a espiritualidade espera de nós. E todo dia ela nos convida para esse lindo banquete. Então a gente entoa agora o Pai Nosso, com muita alegria e gratidão por mais um dia estarmos vivos, respirando, com inteligência, com oportunidade de estudo. São tantas as alegrias, são tantas as bênçãos apesar das dificuldades. E lembrando que as dificuldades também são bênçãos, porque elas nos fazem crescer. Sendo assim, que a gratidão tome conta de nós, em cada poro de nosso corpo, em cada célula, em cada átomo, por todo o cérebro, todos os chakras, que a gente seja grato pela vida que tem e que a gente faça por onde, combinado? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles a quem tem nos ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em novas tentações e nos livra de todo mal, pois sabemos que é Teu todo o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.